A Guerra de Canudos é a história de resistência no sertão brasileiro. A Guerra de Canudos foi um dos episódios históricos mais marcantes e trágicos do Brasil, ocorrido no final do século XIX no sertão da Bahia. Envolveu o confronto entre um pequeno grupo de brasileiros marginalizados e o próprio governo da recém-estabelecida República. Esta história não é apenas um relato de batalhas, mas um retrato profundo das desigualdades, exclusão social e a luta por dignidade em um país marcado por injustiças. Neste vídeo, mergulharemos na origem desse conflito, explorando as figuras centrais, os principais eventos e as consequências duradouras deixadas por essa guerra. A história de Canudos não é apenas parte do passado, ela nos convida a refletir sobre as desigualdades sociais que ainda persistem no Brasil. No final do século XIX, o Brasil passava por grandes mudanças políticas e econômicas. A proclamação da República em 1889 assinalava o fim do sistema monárquico, mas não significava inclusão social para a maior parte da população. A região nordestina, especialmente o sertão da Bahia, era marcada por pobreza extrema, seca constante e abandono por parte das elites e do governo. A abolição da escravidão em 1888 criou também uma massa de trabalhadores sem terra e sem condições de sustento, agravando as desigualdades sociais em todo o país. Nesse contexto, a falta de alternativas levou muitas pessoas a buscar refúgio em lideranças religiosas e em comunidades autônomas, como a que surgiria em Canudos. Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro, foi um líder espiritual carismático que desempenhou um papel central na criação de Canudos. Nascido no sertão nordestino, Conselheiro teve uma vida errante e passou a reunir seguidores em peregrinações por várias regiões. Ele pregava uma mensagem de renovação espiritual, justiça social e retorno a valores religiosos. Canudos nasceu como um refúgio para as pessoas mais pobres, que viam a figura de conselheiro como uma esperança em meio à desesperança. Localizada no interior da Bahia, a comunidade cresceu rapidamente e se organizou em torno de princípios de igualdade, cooperação e independência das instituições tradicionais, incluindo o governo. Porém, o sucesso e a autossuficiência de Canudos despertaram a atenção e a desconfiança das elites locais e do governo federal. Para eles, aquela comunidade representava uma ameaça à ordem social e ao controle político recém-instalado no Brasil republicano. A Canudos não tardaram a surgir acusações de que o movimento liderado por Antônio Conselheiro era subversivo. Tanto o governo quanto os grandes latifundiários viam a comunidade como uma afronta ao poder político e econômico. Surgiram rumores de que Conselheiro estaria planejando restaurar a monarquia, o que agravou ainda mais a situação. A imprensa da época contribuiu para piorar a percepção sobre Canudos, retratando a comunidade como arraial fora da lei e seus habitantes como fanáticos religiosos. Esses elementos intensificaram a decisão do governo de reprimir o movimento, com o objetivo de garantir a autoridade estatal no território. Esse clima de tensão culminou na primeira expedição militar enviada pelo governo para combater Canudos, ainda em 1896. Porém, o que deveria ser uma vitória rápida se transformou em um fracasso humilhante para as tropas, que subestimaram a força e a determinação dos defensores do arraial. Após a derrota inicial, o governo organizou uma segunda e terceira expedições para sufocar Canudos. Contudo, o resultado foi o mesmo: os habitantes, armados de coragem e recursos escassos, resistiram bravamente às investidas militares, usando o conhecimento do terreno e táticas de guerrilha. A cada derrota, o governo aumentava o número de soldados e a intensidade dos ataques, com o objetivo de acabar definitivamente com a comunidade. Em 1897, foi organizada a quarta e última expedição, que contou com cerca de 12.000 soldados, um contingente desproporcional dado o tamanho da população de Canudos, composta majoritariamente por mulheres, crianças e camponeses empobrecidos. Durante meses, o arraial foi sitiado. Os habitantes sofreram com fome, doenças e a violência dos soldados. Mesmo assim, resistiram até que, finalmente, o arraial foi destruído e grande parte de sua população exterminada. O cerco final de Canudos foi marcado por um nível de brutalidade chocante. As tropas militares, armadas com equipamento moderno para a época, atacaram constantemente a comunidade. Dentro de Canudos, os defensores continuavam lutando com armas rudimentares e uma determinação impressionante. Antônio Conselheiro, figura central do movimento, faleceu durante o cerco. Sua morte abalou os moradores do arraial, mas ainda assim eles lutaram até o fim. Quando o exército finalmente invadiu Canudos, a cena foi de completa devastação, em casas saqueadas, corpos espalhados e uma comunidade aniquilada. Ao final, cerca de 25.000 pessoas morreram no conflito, incluindo civis inocentes. O governo havia conseguido destruir Canudos, mas a um custo humano e moral avassalador.
A Guerra de Canudos foi uma ferida aberta na história do Brasil. Mais do que um confronto militar, revelou as profundas desigualdades sociais e a exclusão de milhões de brasileiros que viviam à margem da sociedade. A repressão brutal deixou claro que as elites e o governo estavam dispostos a usar qualquer meio para impor sua autoridade e suprimir movimentos que desafiassem o status quo. A vitória militar em Canudos não representou uma solução para os problemas enfrentados pelas populações mais pobres, apenas reforçou a repressão e perpetuou as condições de exclusão. Além disso, o episódio gerou reflexões importantes, principalmente com a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, que narrava a guerra detalhadamente, expondo a complexidade das motivações de ambas as partes e condenando a violência imposta contra aqueles já vulneráveis. Apesar da destruição, Canudos não foi esquecido. Tornou-se um símbolo de resistência e da luta pela dignidade em meio a enormes adversidades. A comunidade demonstrou que até mesmo as populações mais excluídas tinham a capacidade de se organizar e lutar por um ideal de justiça e igualdade. O legado de Canudos perdura na história, na literatura e na cultura brasileira, servindo como um alerta sobre os perigos da exclusão social e da concentração de poder. Além disso, continua a inspirar discussões sobre a importância de integração, justiça social e respeito às populações marginalizadas. Hoje, ao revisitar a história de Canudos, somos convidados a refletir sobre como os problemas abordados nesse episódio ainda persistem. Questões como desigualdade, pobreza e violência estatal continuam a desafiar a sociedade brasileira. A Guerra de Canudos não é apenas um capítulo do passado, mas um evento com lições duradouras sobre a exclusão e a resistência. A história do arraial destruído e das milhares de vidas perdidas nos lembra da importância de lutar por uma sociedade mais justa e inclusiva. Ao explorarmos essa narrativa, podemos honrar a memória daqueles que pereceram em Canudos e utilizar essas lições para construir um futuro mais compassivo e igualitário. Que a história de Canudos nunca seja esquecida.